Para criar um teste na plataforma Moodle, entre na sua disciplina e ative o modo de edição. Após a ativação do modo de edição, deverá clicar em Adicionar uma atividade ou recurso e selecione da lista a opção Teste. Depois, clique em Adicionar. Preencha agora as configurações do seu teste. Atribua um nome ao mesmo. Descreva e dê orientações gerais para a realização do teste. Se pretender mostrar a descrição na página da disciplina, deverá ativar a descrição acima. Esta será exibida na página da disciplina logo abaixo da ligação para a atividade ou recurso. Defina agora o período de disponibilização e duração do teste. Os estudantes podem iniciar as suas tentativas após a data de abertura e devem completá-las até à hora de fechar. Mas para isso, terá que clicar em Ativar e definir a data e hora do início e fecho do teste. Se ativar esta opção, o limite de tempo é anunciado na página inicial do teste e um cronómetro que conta o tempo restante é exibido no bloco de navegação do teste. Esta opção determina o que acontece se os estudantes não submeterem a sua tentativa antes do tempo terminar. Se estiver a responder ao teste naquele momento, então o cronómetro submeterá automaticamente o teste. Se estiver a responder ao teste naquele momento, então o cronómetro submeterá automaticamente o teste. Permite-se um tempo extra para a submissão sem alterar as respostas ou as tentativas, se não forem submetidas dentro do tempo limite, não serão consideradas. Tempo extra permitido se a opção quando o tempo termina estiver configurada como é permitido um tempo extra para submeter, mas sem alterar respostas. Esta opção controla a categoria em que a nota desta atividade é inserida na pauta. Esta opção determina a nota mínima necessária para a obtenção de aprovação na disciplina. O valor é usado nas atividades, conclusão da disciplina e pauta, onde as notas de aprovação são destacadas a verde e as de reprovação a vermelho. Determina o número de tentativas permitidas para a realização do teste. Quando o teste é configurado com múltiplas tentativas, o cálculo da nota final é realizado segundo um dos seguintes métodos: nota mais alta de todas as tentativas, nota média de todas as tentativas, primeira tentativa e todas as outras são ignoradas, última tentativa e todas as outras são igualmente ignoradas. Para testes com muitas perguntas, pode separar-se o teste em várias páginas, configurando um número máximo de perguntas a exibir por página. Quando adiciona as perguntas, as quebras de página são inseridas automaticamente de acordo com esta configuração. Estas quebras poderão depois ser movidas manualmente na página de edição do teste. Quando a navegação sequencial está ativa, o estudante segue pelo teste sem possibilidade de retornar às páginas anteriores nem saltar nenhuma. Ao nível do comportamento das perguntas, se selecionar sim, as opções de resposta serão baralhadas aleatoriamente cada vez que o estudante realiza uma tentativa do teste. Esta configuração só se aplica a perguntas com várias opções, como as de resposta múltipla ou correspondência. Os estudantes podem interagir com as perguntas do teste de várias formas diferentes. Por exemplo, pode configurar o teste de forma a que os estudantes insiram uma resposta em cada pergunta e só após submeterem todo o teste obterão a sua nota ou feedback. Modo feedback diferido. Em alternativa, pode desejar que os alunos obtenham feedback imediato, consoante vão submetendo as respostas a cada pergunta.
e, se não acertarem de imediato, possam responder de novo. Modo interativo com múltiplas tentativas. Se ativar esta opção, quando os estudantes terminarem de responder a uma determinada questão, irão ver o botão Responder novamente. Este botão permite-lhes responder novamente à questão, sem terem de submeter todo o teste e começar uma nova tentativa. Esta configuração é bastante útil para testes de treino. Esta configuração diz respeito apenas às perguntas, excluindo, por exemplo, as perguntas de desenvolvimento e comportamentos das perguntas, por exemplo, feedback imediato ou interativo com múltiplas tentativas, que permitem ao estudante finalizar a pergunta antes da tentativa ser submetida. Se forem permitidas múltiplas tentativas e ativar esta opção, cada nova tentativa de resolução irá conter os resultados da tentativa anterior. Esta opção permite que as respostas ao teste sejam aperfeiçoadas em várias tentativas. Estas opções definem a informação que os estudantes podem ver ao rever uma tentativa ou ao consultar os relatórios do teste. Durante a tentativa, é relevante apenas para alguns tipos de comportamentos de perguntas, como o interativo, com perguntas múltiplas, que pode exibir feedback durante uma tentativa. Estas opções definem a informação que os estudantes podem ver ao rever uma tentativa ou ao consultar os relatórios do teste. Durante a tentativa, é relevante apenas para alguns tipos de comportamento de perguntas, como o interativo com múltiplas tentativas, que pode exibir feedback durante a tentativa. Imediatamente a seguir à tentativa, é aplicável ao período de 2 minutos após o aluno submeter a tentativa de realização do teste e, como tal, ao relatório de revisão do teste que surge imediatamente a seguir. Mais tarde, com o teste aberto, é aplicável apenas o período anterior até à data de fecho do teste. Após o teste fechado, é aplicável após a data do fecho do teste. Se o teste não tiver uma data de fecho definida, este estado nunca é aplicado. Relativamente à aparência dos testes, se selecionar Sim, o nome dos alunos e a sua fotografia serão exibidos durante a resolução do teste. Assim, torna-se mais fácil verificar se o aluno que está autenticado é o que está a fazer o exame num ambiente vigiado. Esta configuração estabelece o número de casas decimais com que as notas do teste são exibidas. Isto afeta apenas a visualização das notas e não a forma como são armazenadas nem como são feitos os cálculos, os quais são realizados com precisão total. Esta configuração estabelece o número de casas decimais com que as notas das perguntas individuais são exibidas. Se selecionar Sim, os blocos serão mostrados durante a realização do teste. Se for definida uma senha, o estudante necessita de a introduzir para conseguir responder ao teste. O acesso ao teste pode ser permitido apenas para subnetes particulares na LAN ou por endereços de IP que devem ser inseridos separados por vírgulas. Isto pode ser útil para controlar que apenas as pessoas num determinado local têm acesso ao teste. Se ativar esta opção, o estudante deve aguardar o tempo especificado antes de tentar resolver o teste pela segunda vez. Se ativar esta opção, o estudante deve aguardar o tempo especificado antes de tentar resolver o teste pela terceira vez e seguintes. Se escolher a opção Janela Pop-up e Segurança JavaScript, o teste apenas começa se o estudante tiver um navegador que suporta JavaScript. O teste surge numa janela pop-up de ecrã inteiro que se sobrepõe a todas as outras janelas, não havendo a possibilidade de aceder a outros controles de navegação. Ou os alunos são impedidos, tanto quanto possível, de utilizar funcionalidades como as de copiar e colar. Se ativar esta opção, um utilizador da aplicação móvel pode descarregar o teste
e realizar uma tentativa offline. Atenção! Não é possível responder offline a um teste, caso este tenha sido configurado com um limite de tempo, tenha definidos endereços de rede autorizados ou utilize outro modo de comportamento de perguntas que não seja o feedback diferido. Feedback que surge após o estudante concluir a tentativa de resolução do teste. Ao especificar limites, como percentagem ou valor, o texto exibido ao aluno dependerá da nota obtida. Permite a adição de mais 3 campos de feedback que possibilita aumentar o intervalo do limite de avaliação. Se a disponibilidade estiver configurada para mostrar na página da disciplina, a atividade ou recurso estará disponível para os alunos, sujeito a restrições de acesso que possam ser definidas. Se a disponibilidade estiver definida como oculto para os alunos, a atividade ou recurso só estará disponível para os utilizadores com permissão para mostrar atividades ocultas. Por pré-definição, os utilizadores com o papel de professor ou professor não editor. Definir o número de identificação é uma forma de identificar a atividade ou o recurso para fins de cálculo de notas ou relatórios personalizados. Se não for o caso, o campo deve ser deixado em branco. Para atividades a serem avaliadas, o número de identificação também pode ser definido ao configurar a pauta, porém, só pode ser editado na página de configurações da atividade. A definição do modo de grupo pode ser uma das 3. Sem grupos, grupos separados, em que cada grupo pode ver apenas o seu próprio grupo, estando os restantes grupos invisíveis. Grupos visíveis, onde cada grupo trabalha apenas dentro do seu próprio grupo, mas pode ver os outros grupos. O modo de grupo definido ao nível da disciplina será um modo aplicado automaticamente a todas as atividades nessa disciplina. Contudo, cada atividade poderá também ter a sua própria definição de modo de grupo. No entanto, se o modo de grupo for forçado ao nível da disciplina, o modo de grupo definido no âmbito das atividades será ignorado. Um agrupamento é uma compilação de grupos dentro de uma disciplina. Se um grupo é selecionado, os alunos distribuídos a grupos dentro do agrupamento poderão trabalhar em conjunto. Se existirem grupos, ainda é possível atribuir condições de acesso. Quando se adiciona condições de acesso, podemos adicionar as seguintes condições: a data, que impede o acesso até ou a partir de uma data e horas específicas. Nota, exige-se que os alunos atinjam determinada nota. Perfil de utilizador, a condição de acesso com base em campos de perfil do aluno. Conjugar condições, adicionar um conjunto de condições de acesso conjugadas com operadores lógicos e ou. Depois de selecionar, guardar alterações e mostrar, terá acesso a toda a informação que ficará disponível para os estudantes, tais como nome atribuído ao teste, a descrição, o número de tentativas, o período em que o teste está disponível, informação de que o teste necessita ou não de senha, o tempo limite e que tipo de avaliação. Ao clicar em editar teste, permite adicionar as perguntas ao seu teste. Quando se cria um teste, os principais conceitos são: o teste, que contém perguntas em uma ou mais páginas; a base de dados de perguntas, que guarda cópias de todas as perguntas organizadas em categorias; as perguntas aleatórias, que permitem que os testes dos alunos sejam diferentes a cada nova tentativa de resolução; a nota atribuída ao teste, por exemplo, 20 valores, 200 pontos, 100%. Após a retificação do valor, deve clicar em guardar para assumir o valor. Se ativar esta opção, sempre que iniciar uma nova tentativa de resolução do teste, a ordem das perguntas desta secção será baralhada aleatoriamente. Esta configuração pode dificultar a partilha de resposta entre alunos, mas também pode tornar mais difícil pedir ajuda ao professor acerca de determinada pergunta.
Adicionar as perguntas ao teste. Editar o título de secção. Quando cria um teste, pode selecionar uma nova pergunta. Permite criar uma questão que não exista na base de dados de perguntas. Da base de dados de perguntas, selecionar as perguntas que existam na base de dados. Após a seleção das questões que pretende, basta adicionar ao teste. Quando cria um teste, pode selecionar uma questão aleatória, permite criar perguntas aleatórias a partir do grau de dificuldade ou de diferentes categorias. Selecionar a categoria que pretende da base de dados de perguntas, permitindo ativar a inclusão das perguntas nas subcategorias. Pode restringir ainda mais os critérios de seleção, especificando algumas palavras-chave da pergunta. As perguntas aleatórias serão selecionadas das perguntas que tiverem todas as palavras-chave escolhidas. Número de perguntas aleatórias a adicionar. Listagem das perguntas consoante os filtros adicionados anteriormente. Após a seleção e adição das perguntas ao teste, está concluído para utilização. Quando se trata de testes com limite de tempo, o cronómetro começará a contar a partir do momento em que iniciar a tentativa e deverá submetê-la antes do tempo acabar. Ao iniciar o teste, o estudante terá uma janela com estas indicações. Senha. Quando definido uma senha na construção do teste, o estudante deve ter acesso à mesma no início do teste para começar. Teste com limite de tempo. Quando o teste tem um limite de tempo, esta informação é dada ao estudante antes dele iniciar o mesmo.